Você já parou para pensar o que acontece dentro de um porto marítimo? Aposto que não. São caminhões, empilhadeiras, guindastes, navios chegando e saindo, mercadoria sendo carregada, descarregada, sem parar o tempo inteiro. É uma loucura um porto, gente. É como se fosse uma grande cidade que nunca dorme. E cada segundo faz diferença. Agora imagina toda essa engrenagem funcionando sem uma conexão estável e segura. Basta um sistema travar, uma informação não chegar a tempo para as operações inteiras ficarem comprometidas, gente. E a gente está falando de atrasos, de custos e até risco de segurança. Pegou a introdução no suspense, né? Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, tá cansado de saber? A gente tá aqui estreando um estúdio novo. Maravilha, seja muito bem-vindo. Pega um copo d'água, se hidrata, tá bom? O tempo tá seco, bebe água que você sobrevive, gente. E olha só, pegando essa introdução, pensando nesse cenário cheio de desafios, o que a gente precisa para resolver, gente? Você já sabe, né? Tecnologia. É aí que a tecnologia entra em cena. E hoje a gente vai contar a história de como a W2N, em parceria com a Cisco, ajudou a transformar a conectividade do terminal portuário de Vila Velha, garantindo que essa cidade portuária enorme funcione de forma mais ágil, inteligente e conectada. E para isso hoje eu converso com Eduardo Costa, que é diretor executivo, e Tomé Augusto, que é arquiteto de soluções, os dois representantes da W2N. Sejam muito bem-vindos ao nosso Scancast de hoje, estreando estúdio novo. Bom demais, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite, obrigado a ScanSource pelo convite. Estrear esse estúdio novo é privilégio de poucos. Obrigado. E ficou muito bom, não só o estúdio, mas o espaço inteiro aqui. Ficou um espetáculo, né? Você tá doido. Ficou legal demais. Espero compartilhar um pouquinho aí da nossa expertise aí em portos, né? Eu acho que vai ser muito interessante para explicar um pouquinho como funciona um porto. Tem muitas vertentes que às vezes as pessoas acham que é daquele jeito, mas é bem complexo, né? São muitas coisas que acontecem no porto que eu acho que a gente pode falar um pouquinho de coisas boas e coisas ruins também. Isso daí é bom saber de tudo, né? Que acontece dentro do porto, né? E me apresentando rapidamente, eu sou o Eduardo Medeiros da Costa, sou o diretor executivo da W2N, né? Eu tomo conta da parte estratégica da empresa, né? A gente vai ter vários desafios nesse ano fiscal da empresa, a Cisco começando o ano fiscal agora, muitas coisas, muitas tecnologias vindo, então muitos desafios, tá? Muito obrigado e estamos aí para falar um pouquinho do que a gente sabe. Que legal. Exatamente. E assim, bem me apresentando, sou o Tomé Augusto, sou arquiteto de soluções e eu cuido de toda a parte técnica, né? Do como e o que fazer, né? Ele viabiliza e eu tomo conta de como fazer a solução acontecer. E muitas vezes você recebe um tablet aí, você recebe um produto na sua casa, você pensa, pô, mas chega pelo Demais. tal, mas como é que funciona esse fluxo? E a operação portuária é muito complexa, né? A logística em geral, ela é complexa, mas a operação portuária tem lá os seus quês e porquês de como que funciona e como que faz esse ecossistema aí funcionar bem e com segurança, né? Isso é muito legal. A gente vai falar, eu adoro esses papos que a gente fala de coisas que a gente consegue entender o que é na vida real, né? Às vezes tem umas conversas meio sobre tecnologia que ficam muito aérea, isso funciona, mas... Gente, é bem o que você falou, Tomé. Se você na sua casa, você entra lá no seu site preferido de compra, e aí vem a fotinho do produto bonitinho, que legal, e você aperta comprar, a partir daí, meu querido, é um monte de gente que começa a trabalhar para chegar na sua casa. E o porto é uma das coisas mais importantes, né? Onde nosso país se conecta com as mercadorias dos outros países, né? Então, se não fosse Tomé e Eduardo, você não estava recebendo seus produtos da China, por exemplo, meu conversa. Tá vendo? Você que gosta de fazer suas comprinhas aí. Mas vamos lá. Quem é e o que faz a W2N? Bom, rapidamente falando da W2N, a W2N é uma empresa jovem, tem aproximadamente 10 anos de mercado, e a gente nasceu num período de crise no país, crise econômica, crise política, né, troca de presidente, e todas as empresas estavam muito ressabiadas, né, em questão de investimento e tal, e a questão portuária foi um dos primeiros desafios nossos.
tá? Porque ninguém queria botar dinheiro para trocar a infraestrutura, né, de TI da empresa. Queria ter resultado. O que aquilo vai dar de resultado? Então, acho que vamos contar aqui um pouquinho, mais para frente, um pouquinho dos desafios e do que a gente consegue fazer através da tecnologia Cisco, né, fazer esse retorno de investimento feito pelas empresas, principalmente o TVV, que a gente teve esse know-how, né, bem interessante lá. Exatamente. E a AWSN veio para quebrar um pouco do paradigma de que Cisco só é para empresa grande, consultoria de qualidade é muito caro, é muito complexo, sempre cobra mais porque é uma empresa grande. Então, a AWSN veio para quebrar esse paradigma. Falar assim, não, você quer uma solução de qualidade, uma consultoria especializada a nível, até internacional falando, né? Que a gente já atendeu clientes fora do Brasil com um preço acessível. Então, assim, se você é uma empresa média, pequena, você também pode ter acesso a essa tecnologia de ponta, né? Isso é muito legal, né? Às vezes a gente fica, isso aí não é pra mim, vai demorar. Exatamente. Não é, só tá procurando errado, né? Entra em contato com a W2N que eles vão salvar a sua vida, olha só. Você tá aí cheio de dor de cabeça, não consegue fazer as coisas funcionar? O arquiteto de soluções, gente. Não é você que tem que saber, eu não sei o que eu preciso aqui. Não é você que tem que saber, é um arquiteto de soluções. Cara, é um arquiteto de soluções. Ele vai olhar lá e vai falar, pra isso que você quer, precisa disso, 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 disso. Inclusive, parabéns, viu? Porque, olha, eu apanho pra montar o Lego com meu filho, seguindo as instruções. Quem dirá inventar como que faz as coisas funcionar. E falando sobre esse case incrível, que a W2N, vocês vão ouvir hoje, eles resolveram um problema enorme dentro de um porto, né, gente? Não é coisa pouca, é muita coisa. Esse case, quem é a Login Logística e a Viports? Bom, vou falar um pouco da Login. Login não, vamos falar um pouco do recinto portuário como um todo, né? Existe a concessão portuária, que é onde opera, como se fosse o condomínio. Então ali é onde delimita a área portuária e ali o recinto ele tem que tomar conta dessa área portuária. Controlar quem entra, controlar quem sai, fazer inspeção. Tem a Receita Federal, todo o recinto portuário tem uma sede da Receita Federal lá dentro para controlar itens que estão entrando, saindo, que é importado e não. E tem a empresa que opera o porto de fato, né? Que é onde recebe os navios, faz a movimentação portuária, recebe os pedidos dos clientes, porque a empresa que faz a operação portuária é como se fosse um facilitador. Então tem o comprador, vai até essa empresa que opera o porto e faz o seu pedido. Aí, através dessa empresa, ela recebe. Então, ali dentro do recinto portuário tem carro, tem bebidas, tem perfume, tem roupa, tem calçado, tudo que você imaginar, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, está disponível ali e várias empresas de vários setores, varejo, atacado, compram, colocam nessa área intermediária, vamos colocar assim, numa área às vezes até uma área de nacionalização, que muita gente não sabe. Às vezes compra um carro que não é vendido no Brasil, esse carro chega, passa por um processo de nacionalização para ele poder ser licenciado e documentado pelo órgão responsável. Então tudo isso, não só recebimento, mas nacionalização é feito dentro de um recinto portuário. E assim, você imagina, você lida ali com milhões, bilhões de mercadoria, com produtos frágeis, com produtos farmacêuticos, tem de tudo ali. E a partir dali começa uma grande cadeia de logística. Aí entra rodoviária, em alguns lugares ferroviária, aérea. A partir dali sai distribuindo como se fosse uma teia para todo o país. E aí a gente tem aqui, como um dos principais do Espírito Santo, o porto, a gente chama de Porto de Vitória, né? Que aí tem o TVV e tem o condomínio, que é o recinto portuário, que é a Viports. E um fato legal é que a Viports é o primeiro recinto portuário privado do Brasil. Eles chamam de Autoridade Portuária Privada do Brasil. Os demais eles são públicos. Então não só um case de recinto portuário, mas um recinto portuário privado, que a iniciativa privada administra esse local. E o TVV, que ele é uma empresa privada já há uns
15, 20 anos. A Login era da Vale, né? E a Vale adquiriu a Login, se eu não me engano, em 2008, 2009. Desculpa, a Vale adquiriu a Login no ano 2008, 2007, por aí, não tenho essa data exata. Então, a partir daí, teve todos esses trâmites que o Tomé falou, né? Então, a Vale é uma empresa gigantesca, né? E a Login teve que se adaptar à realidade, só fazer essa parte de logística. E o TVV é a parte integrante, acho que é a parte mais importante dentro da Login Logística, né? Que é o porto lá. Então, vários desafios aí que a gente conseguiu desmascarar lá dentro para poder fazer a coisa andar, vamos dizer assim. Então, muito legal, muito legal. Então, vamos nessa, né? Exatamente. Aí, falando um pouco sobre a Login, como ele falou, a Login ela foi desmembrada da Vale, né? Era uma empresa de navegação da Vale. Aí a Login foi desmembrada e aí a Login ela teve que seguir com as próprias pernas. Então você pensa, ela saiu de um grupo gigantesco e ela teve que seguir os padrões e ir andando com as próprias pernas, gerar o próprio investimento, porque até então você faz parte de um grupo multibilionário. Então você passa. A Login teve seus desafios também, e um deles foi adaptar, né? Sair um pouco daquele mundo que vinha de determinação global, standard global de tecnologia, para poder se adaptar à realidade do mercado, que não era fácil. E a Vale também era pública, né? A Vale, eu acho que foi também no ano 2000, final dos anos 90, que foi comprada pela iniciativa privada. Então, são várias mudanças, né, que você tem de iniciativa pública para privada, que eles têm que se adaptar, né? Então, são desafios que a gente espera responder aí durante esse podcast, desse Scancast, né, para os nossos ouvintes conseguirem entender um pouco melhor desse mundo. Legal. E aí, curiosidades, né? Curiosidade do mundo, assim, que a gente quer saber. A gente sempre ouve falar assim, você não pode comprar uma propriedade porque nada nunca é seu, o porto é sempre da Marinha. Como que funciona essa relação? Tem essa relação com Marinha, com governo? Como que funciona isso? Porque eu imagino também que, além de tudo, tá, a gente tá falando aqui a parte bonita, mas vamos falar aqui dos meandros, né? Gente, acho que até tráfico, tudo isso entra por ali. É uma doideira porto, né? Exatamente. Dentro do recinto portuário, existe uma segurança própria, né, que é a guarda lá do portuária. Então, eles ficam fazendo toda essa parte de segurança empresarial, patrimonial, do perímetro. A Marinha, ela entra como órgão que fiscaliza, que toma conta, que controla o fluxo de entrada e saída, não é? E ela faz, não é uma zona militar, mas a Marinha é como se fosse a Polícia Rodoviária Federal. Desculpa, como se fosse o Exército. Ele toma conta do nosso perímetro de fronteira, né? A Polícia Federal toma conta da rodoviária, mas quem toma conta da fronteira inteira é o Exército. E dos mares é a Marinha. Então, eles têm total acesso ali, controle, mas é bem tranquilo, a segurança é muito boa, então a tecnologia também ajudou muito a você fazer esses controles. No passado não tinha câmera, inteligência artificial em câmeras, câmeras que detectam comportamentos diferentes. Então, assim, toda a infraestrutura ela vai também de encontro a esse tipo de fraude que possa acontecer. E também, no ano de 2016, eu não lembro exatamente o ano, teve um regulamento da ISPS Code, que é os níveis de segurança de acesso portuário. Eu não sei exatamente o termo, mas como se fosse o controle de acesso, um padrão. E o TVV está no nível mais alto. Então você pensa que aquele recinto ali, ele tem um mais alto nível de controle que quem faz a VIPOT, que faz do recinto, para poder impedir justamente essas falhas. E assim, eu particularmente nunca ouvi falar de nenhum tipo de ocorrido lá dentro. O que acontece é o normal, às vezes, de um acidente, né? Caminhão que vem de fora, nem de dentro, porque lá dentro as normas são muito rígidas, né? Você tem que seguir todas as normas de segurança, área segura, tem monitoramento, tem a segurança patrimonial. Então, o suporte
que essas empresas dão para os clientes deles, que são quem importa ou exporta os produtos, é muito grande. Que legal, que legal. É uma baita estrutura gigantesca. E falando sobre esse case de hoje, qual foi a dificuldade que eles encontraram que levou eles a procurarem a W2N? Então, no passado, não tinha a necessidade de conectividade na área operacional. Perfeito. Então, o que acontece? Eles tinham um plano de movimentação, faziam as movimentações e ficava tudo bem. Às vezes faziam controle manual, fazia às vezes até sistêmico, mas às vezes era um controle sistêmico, mas misturado com manual. E aí, com o passar dos anos, os sistemas foram ganhando mobilidade, as máquinas elas começaram a ser preparadas para ter mobilidade, os operadores foram treinados. E aí, para poder agilizar mais a operação e dar mais produtividade, foi necessário mandar as informações em tempo real para o operador. Então você imagina um supermercado. Tá. Toda hora está entrando e saindo produto e você tem que repor nas prateleiras. E está chegando o caminhão, você tem que tirar do caminhão e repor nas prateleiras. E pensa que esse lugar também tira das prateleiras, coloca no caminhão e sai. Porque não tem cliente final ali, é B2B, né? É um negócio voltado para a empresa. Então tem navio chegando para descarregar e navio chegando para carregar. Sim. Então é muito dinâmico o pátio deles, né? E uma curiosidade, eu acho que as pessoas não sabem, cada container tem uma identificação própria, como se fosse um CPF. Sim. Então o operador sabe exatamente aonde está a posição daquele container. Então você imagina uma área de algumas centenas de milhares de metros quadrados. Acho que 100 e poucos mil metros quadrados. Bem grande uma área. São aproximadamente 8 campos do Maracanã. São o dobro, quase 15 campos. Quase 15 campos do Maracanã para você armazenar containers de um tamanho específico. Uau. Então, assim, é uma loucura. É uma loucura. E aí, o que acontece? Cria um layout dentro do pátio como se fosse um bairro com várias casas. E aí, exatamente, tem rua, lá dentro tem rua, tem um endereço fixo. Então, o cara, ele sai de um ponto A e tem que chegar no ponto H, sei lá, ponto G. Ele sabe exatamente aonde a rua e a posição daquele container pega, coloca num caminhão e leva até o navio, ou pega do navio e leva numa posição determinada. Então você imagina, se o cara fizesse isso, acabasse a planilha dele, ele voltasse, deixasse a planilha, pega um outro papel e volta. Impossível. Roberto, se você me deixar, vou fazer até uma pergunta para o Tomé para ele explicar um pouquinho, né, o pessoal, porque essas áreas portuárias costumam ser lugares um pouco mais afastados, né, das cidades. Então, a infraestrutura para chegar nesses lugares costuma ser um pouco mais difícil, né? Como internet, imagina. Você não está no centro da cidade, chega internet facilmente 3, 4, 5, 10 provedores, você tem essa opção. Então, você podia explicar ao público, ao pessoal, como que funciona essa questão de infraestrutura, quais são as dificuldades quando você tem infraestrutura, falando de redes, né, de internet, como que funciona isso dentro de um porto? Excelente pergunta. Normalmente, os recintos portuários, eles ficam em regiões mais afastadas. E o que acontece? Normalmente são estradas normalmente são de uma via indo e uma via voltando, né? Mão em contramão. Então o que acontece? Às vezes tem que passar uma infraestrutura por 3, 4 quilômetros para poder chegar à internet até o local. Então, um exemplo, o posteamento. Às vezes você tem que lançar 3 quilômetros de fibra ótica para atender esse lugar. Às vezes as operadoras elas não conseguem te entregar. Por quê? Não vale a pena para elas. Vale a pena. Às vezes a cidade mais próxima, aonde tem muito POP das operadoras, um site estratégico, fica a 3, 4, 5, 10 quilômetros do local. Então, às vezes, o recinto portuário tem que construir essa infraestrutura para chegar lá. Aí você me pergunta, mas e a redundância? Como é que fica? Às vezes, as empresas têm que construir uma infraestrutura aérea e cavar o chão
e fazer lá uma tubulação para poder chegar em caminhos diferentes. Porque um porto parado, as pessoas não têm noção. O que é um porto parado? Às vezes gera engarrafamento de 10 quilômetros de caminhões. Então você imagina o tamanho de um caminhão, aí você multiplica isso para chegar até 10 quilômetros de engarrafamento. Às vezes para uma cidade. Um porto parado para uma cidade. Sim. Porque caminhão, aí vamos falar do Espírito Santo. Às vezes chega caminhão pela Rodovia do Sol, às vezes chega caminhão pela BR-101 Sul, BR-101 Norte, pelas vias de acesso dos interiores, as rodovias estaduais, às vezes chega mercadoria aéreo, às vezes chega mercadoria via ferroviária. O porto do TVV, uma outra curiosidade, é a região de Capuaba ali, né, que é o nome da região. Ela é só de container, falando da Login específica, né? Uhum. Mas tem terminais de grão, tem terminais de líquidos, combustíveis, e isso aqui tudo chega No mesmo ponto. no mesmo ponto. Então você tem que ter uma via fácil de acesso. Então, se parar, aí vira um caos. E Vila Velha fica perto de Aracruz também, né? Não. Não. 80 quilômetros, por aí 90 quilômetros. Ah, Pro capixaba, 50 quilômetros é longe. tá. E de Vitória fica quanto tempo? Não, de Vitória Ponte que atravessa. Ponte que atravessa. São 3 quilômetros de ponte, 3, 4 quilômetros de ponte. É muito Então é perto. pertinho. a região metropolitana do Espírito Santo ali é muito pequena. Então, Uhum. a logística acaba que é bem fácil ali. Apesar que a gente tem poucas vias de acesso, mas é uma logística fácil. A gente não tem muito trânsito, não tem muito engarrafamento. São Paulo é um mundo à parte, né? São Paulo. Ah, não, São Paulo é maluquice à parte, não dá pra pensar. Mas isso que você tá falando dessas curiosidades, né, de como funciona dentro do porto, é muito legal. Eu sou, além de palhaço, né, gente, apresentador, que vocês já sabem, eu sou formado em comércio exterior, trabalhei com logística aqui, né, na ScanSource, quando era Interismart ainda. E tinha uma coisa que acontecia, que eu me lembro muito, isso dava cada dor de cabeça, porque tem que conferir eles conferem o lacre do container quando embarca, e tem que bater o lacre do container quando chega aqui no outro porto, né? Exatamente. E quantas vezes vinha lacre trocado por pirataria no meio do mar? Os caras, gente, no meio do oceano, encosta um barco, o cara sobe no navio, rompe um lacre, rouba, fecha, põe outro lacre e vai embora. Então, assim, é muita coisa que a gente nem imagina. E é isso, chega no porto e tem que resolver tudo ali. Exatamente. E aí você falou uma coisa que eu lembrei, que é o seguinte. Aí a gente está falando especificamente da Login ali, né? Agora, se a gente falar da Login, empresa privada, sendo operada por uma empresa pública. Operada não. Operando dentro de um recinto público, de uma empresa pública, que administra tudo ali. Que é a Viports. Que é a Viports. Só que antes era a antiga Codesa, né? Que é a sigla para Companhia de Docas, Companhia de Docas do Espírito Santo, isso aí. E aí você tem uma empresa muito eficiente, que é a Login, que já passou por todos esses desafios que o Eduardo falou, do carve-out com a Vale, conseguiu se tornar sustentável, lucrativa, é uma empresa ultra mega tecnológica. Se você falar de tecnologia na Login e segurança, eles só têm equipamentos de ponta, tanto que usa Cisco, né? Não é à toa que usa Cisco. E não é à toa que faz serviço com a W2M. E aí o que acontece? Tinha muito problema de uma empresa muito eficiente dentro de uma empresa muito ineficiente. Nossa. Porque, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né? Empresa pública raramente tem uma eficiência boa operacional. Às vezes tem outras eficiências, mas operacional normalmente não é legal. E quando a Viport foi vendida lá em 2023 ou 22, assumiu um grupo de uma empresa que estava assim, com a infraestrutura totalmente defasada, com muitos desafios de segurança, de conectividade, de controle, muitos desafios até que eu falo de processos, né? Porque é uma empresa que às vezes tem uma infraestrutura boa, mas não tem um processo bom. E eles estavam indo mal em todos os quesitos. E a Viport nos chamou em 2024, janeiro de 2024, para poder pegar uma jornada com eles de transformação digital. Que, por exemplo, tem muitas empresas que têm
um ponto falho aqui, um ponto falho em segurança, um ponto falho em redes, conectividade. Eles precisavam de fazer uma transformação digital. Aí chamaram a gente e falaram, cara, a gente precisa tornar essa empresa aqui, zerar os problemas de infraestrutura, de segurança da informação. Que doideira. E aí, só pra. Você vai seguindo o que você tá falando, mas só pra eu tentar organizar, pra eu. Nem organizar, é só falar assim, ó, guiar numa direção, porque eu tenho uma pergunta que vai. É bem isso que você tá falando. Eu queria te perguntar isso. Pô, vocês desenharam aqui o cenário pra gente. Pô, quem é a Login, quem é a Viports, cenário de um porto, como funciona, empresa privada, empresa pública, transformação digital, necessidade de crescimento, precisa de tecnologia de ponta. A gente chega nesse momento que eles falam assim, W2N, socorro. Como que é essa abordagem para entender o que eles precisam para solucionar esses problemas? Vocês constroem uma solução do zero ou vocês encontram, não, ó, já tem esse pacotinho aqui que você aperta o Enter e Então, funciona? Primeiramente, cara, a gente faz o chamado assessment. A gente entra na empresa, olha tudo que eles têm e a partir dali a gente constrói uma solução, tá? Então, assim, a gente tem coisas boas e coisas ruins, né? Então a gente pega essas coisas ruins, transforma em solução, apresenta o que a Cisco tem de inovação e a partir dali a gente vai construindo por etapas, né? Porque, infelizmente, a nossa solução não trabalha sozinha. Se fosse só botar a Cisco, acabou. Seria bom. Só que a Cisco, como qualquer outra solução de infraestrutura, a gente depende de uma jornada. É o que eu falei, a gente precisa de uma internet de qualidade, porque o usuário final olha assim, pô, parou minha internet. É culpa do Access Point. Não é exatamente o Access Point. É toda uma solução por baixo daquele Access Point que vai dar suporte para aquele usuário. Então não é simplesmente o Access Point que está piscando em vermelho ali que não está funcionando. É a luz vermelha. Tem que quebrar essa luz. Inclusive, o Tomé ele vai contar uma coisa que aconteceu no cliente nosso, que a gente teve que... Passou por uma solução dessa, o cara olhou a luz vermelha e falou, parou, olha lá, parou, a solução da Cisco parou. Aí o Tomé teve que chegar pro cliente final e explicar o porquê que tava daquela luz vermelha, né, e por que a solução parou. Então não é, a Cisco, ela não anda sozinha. A Cisco e a sua infraestrutura não anda sozinha. Então é um universo, né? É um universo de soluções que está ali. A Cisco é um encaixe ali dentro, né? Então, é um encaixe que ajuda as outras soluções de sistemas a proporcionar para os clientes, para os funcionários internos, o bom funcionamento daquele ambiente. Entendeu? Acho que e uma solução é diferente de você comprar um celular. Você vai comprar um celular, você sabe tudo que ele faz, tudo que ele não faz, gosto pessoal, tudo é gosto pessoal. Agora, você falar em transformação digital é algo 100% personalizado. Às vezes você tem uma empresa de logística e outra empresa de logística. São mundos totalmente diferentes. O processo é diferente, os sistemas são diferentes, as integrações são diferentes, a cultura da empresa é diferente. Sim. Então, assim, cada projeto é um projeto. Então, a gente tem que chegar e fazer uma imersão no cliente. A gente faz uma imersão. A gente fala de porto com propriedade porque a gente está imerso nesse mundo. A gente sabe o que eles precisam, a gente ouve muito, fala menos, a gente tem que digitar, né? A gente tem que ouvir mais, falar menos, tem que entender. Porque no final do dia, o que importa para a infraestrutura? É não atrapalhar a operação da empresa. O operador que é a ponta ali que faz toda essa movimentação de container, ele tem que trabalhar sem ter nenhum problema, nenhuma interrupção na sua rotina diária. A pessoa do faturamento, ela tem que emitir nota fiscal sem nenhum problema. A pessoa tem que fazer uma videoconferência para resolver um problema importante, não pode picotar. Sim. No fim do dia, quem que importa para mim? É o cliente final, é o usuário, lá na ponta. Então a infraestrutura, ela vem como uma via pavimentada. Você imagina que aquela rodovia lisinha, seu carro está andando ali, ó, no temperatura perfeita, no tapetinho ali lisinho. Então a gente faz essa imersão dentro dos clientes, entende do negócio dele, como que um sistema integra com o outro, como que funciona a cultura da empresa. Às vezes a gente chega numa empresa que o linguajar muda, a forma de se vestir, às vezes a gente tem que chegar num lugar,
A gente não vai de social, a gente tem que se vestir como eles, a gente tem que viver o mundo deles, para a gente poder entender as dores deles. E é isso que a gente fez na Viport. Fizemos uma proposta para ele, falou assim, olha, o que a gente tem de caso portuário? É a Cisco. O que a gente fez? Está aqui no nosso portfólio, está aqui, ó. A gente fez isso aqui, ó, nos outros portos. Você vai seguir o que tem de melhor e aposta nessa transformação digital ou você vai continuar querendo bater cabeça? Eles compraram a ideia, falaram assim, não, vamos seguir o que tem de melhor no mercado. Com certeza. Como é que a Cisco entra nisso? Como que a Cisco entra nisso? Graças a vocês que são os arquitetos, falam assim, cara, você precisa de uma solução Cisco aqui para resolver tudo. A gente fala que a gente não trabalha sozinho, né? A gente revende Cisco, a gente implementa Cisco, mas a Cisco ela vem e faz como? Ela dá um suporte pra gente. A gente virou e falou, Cisco, nós temos essa situação aqui. O que vocês têm para nos oferecer? O que a gente pode fazer de melhor? Porque tem que, no final do dia, igual eu falei com você, o usuário tem que perceber que está melhor. Se o usuário entrou hoje, está de um jeito, amanhã ele veio, a gente fez todo esse investimento, mudou tudo, está do mesmo jeito, está errado. Sim. Ou tem que estar pior, tem que estar melhor. Igual não pode ser. Igual não tem como, não tem como. E aí a Cisco vem dar o suporte. Tem o suporte de engenharia, tem o suporte de arquitetura, tem o TAC. O TAC da Cisco, você pode comprar com qualquer empresa, que é o suporte. Não tem igual. A documentação da Cisco não tem igual. Tanto que a Cisco, ela é parâmetro de carreira. É uma coisa muito importante para falar. Quando você vai contratar um profissional no mercado, se você tem um fabricante X, com toda a sua carteira de certificações, formação acadêmica, você pega a mesma comparação com o Cisco. Certificações, carreira acadêmica, inglês, você pode ter certeza que o Cisco vai ser contratado. Porque a Cisco é referência. A Cisco escreveu a maioria dos padrões de mercado, de redes, segurança da informação que tem hoje disponível para todo mundo. O que está aberto hoje para as empresas desenvolverem, a Cisco desenvolveu a maioria. Então, ela é parâmetro. Então, a Cisco é o carro-chefe quando fala de porto. É inigualável. Se você pegar ali redes, Wi-Fi, segurança da informação, SD-WAN, microsegmentação, firewall, controle de acesso à internet, a Cisco ela vai te entregar tudo numa plataforma única, num suporte único, documentação única. E isso é importantíssimo, porque parou sua rede. Quem que vai te atender? A Cisco. Um TAC. Parou o seu Wi-Fi. A Cisco, aí ela faz uma correlação. Pô, mas parou a Wi-Fi, mas o evento é de rede. Sim. Então você tem um suporte único, você tem uma experiência única. Agora coloca aí 10 fabricantes. Sua rede é de um jeito, seu Wi-Fi é de outro, sua segurança é de outro. Cara, só dor de cabeça. Vira uma confusão e não tem quem dê suporte. E a Cisco, nesse termo, aí a gente volta, a Cisco não é para todos. É porque você não procurou o lugar certo. Vai no lugar certo, conversa com a pessoa certa e você vê que tem Cisco para pequena empresa, média, grande, grupos multimilionários, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. E a Cisco é maravilhosa. Vamos lá, logística, adoro esse assunto, gente, adoro esse papo. Quando eu trabalhei aqui, foi em 2008, eu era o responsável pelas importações de Tricom, que depois a Cisco comprou, né? Ou tô enganado? Eu acho que foi isso. Posso estar falando bobagem, gente, eu sou disso. Eu não lembro. Eu lembro, mas eu acho que foi. Eu acho que foi a Cisco que comprou a Tricom, se eu não me engano. Aí você tem aí o seu bom e velho navegador. Eu só tenho 30 anos. 30 anos de Cisco, né? É assim. Eu não peguei essa época. Vou seguir aqui como se eu dei a informação certa, que eu acho que é. E eu me lembro que era aqui, através da ScanSource, que na época era Interismart, eram as maiores importações, o volume de vendas absurdo, e assim, só aumentava, porque o pessoal do mercado ia descobrindo a qualidade e só aumentava. Que foi, Fê? Que cara é essa? A Cisco comprou a Tricom, vocês podem procurar aí. e eu lembro que era uma insanidade, assim, e também eu lembro que muitas dores de cabeça, porque eram produtos que eram roubados, que eram alvos de bandidos também, pela qualidade do produto. O cara não vai roubar uma coisa que é ruim. É lógico. Ninguém rouba uma coisa que é ruim, o cara vai roubar, sabe? E daí à frente. Mas é isso, não. Cisco é sinônimo de qualidade
desde sempre. E a gente sempre ouve um negócio. Vamos lá, outra pergunta que eu tenho. A gente sempre ouve, rede sem fio em ambiente externo é complicado. E aí eu sei que vocês fizeram um ótimo planejamento com o Site Survey, né? O que muda nesse jogo quando vocês usam isso e pensando nessa afirmação, que rede sem fio é complicado em ambiente externo? Assim, qualquer ambiente de qualquer tecnologia é complicado, né? Não existe infraestrutura plug and play. Tem que ser personalizado. O Wi-Fi tem uma particularidade que nenhuma outra tecnologia tem, que é o seguinte: é um meio que você tenta prever, mas tá no ar. Isso aqui que tá sem fio, tô falando aqui, tem essa distância. Então, existe um cálculo que tem que ser feito. Não é igual um cabo. Um cabo, eu passei um cabo, certifiquei o cabo, então eu sei que do ponto A até o ponto B de um cabo vai chegar tanto de banda. Se tiver no ambiente do jeito que tem que ser, tá garantido que vai chegar do ponto A ao ponto B o que eu quero. No Wi-Fi, não. No Wi-Fi, se do ponto A ao ponto B tiver uma barreira, acabou. Mas só barreira? Não. Aí depende do tipo da barreira. Às vezes é vidro, às vezes é metal, às vezes é pedra, às vezes é concreto, cimento e por aí vai. E qual a importância do planejamento do Site Survey nesse aspecto? Você prevê essas coisas no Wi-Fi. Você coloca, imagina que você está fazendo um projeto de arquitetura civil, arquitetura lá, né? Você pega lá aquela planta, você já tem um layout, você pega da parte de arquitetura ou engenharia, qual é o tipo de material, se for uma coisa futura. Se for uma coisa que já está em produção, você vai lá e vê, mede, tira foto, vê espessura, e você joga isso dentro do seu software, que são softwares específicos para fazer isso, softwares de engenharia, redesenha aquilo com as camadas, altura, espessura, e começa a simular como que seria na prática sua rede Wi-Fi. Aí você me pergunta, tá, mas isso é uma verdade absoluta? Não, porque depende do requisito. Qual sistema que vai rodar ali? Em que plataforma esse sistema vai rodar? Quantos usuários vão ter ali? Um ponto importantíssimo de Wi-Fi. Pessoal, ponto importante de Wi-Fi. Quantos usuários, que tipo de aplicação e como que vai funcionar essa rede? Às vezes, eu tenho ali uma transmissão de dados que é muito grande. Às vezes eu tenho uma empresa que faz videoconferência o tempo inteiro. Às vezes eu tenho empresas que fazem acesso a sistema em tempo real. Hoje, praticamente não existe mais sistemas locais, está tudo na nuvem. Então, preciso garantir que essas informações vão chegar com a qualidade que o requisito da aplicação pede. Então, a gente joga tudo isso no software, simula tudo, e aí eu sim posso dizer para você, atrás daquela parede, você pode mandar uma transmissão de vídeo que você vai conseguir tranquilamente. Eu posso acessar o meu RP da minha empresa, eu posso estar no Teams ali, que todo mundo hoje em dia usa Teams, ninguém usa mais ramal de mesa, hoje Teams, Zoom. Então eu tenho que garantir que isso... E o software, a gente consegue prever. Mas é igual eu tô falando, o meio é o ar. Sim. Eu não tenho um cabo diretamente passando ali, então eu vou fazer uma previsão. Eu vou tentar prever e jogar aquela planta de forma visual para as pessoas entenderem como que vai funcionar o sinal. Eu tenho como prever, inclusive, o nível de sinal que eu estou aqui e o nível de sinal que você está aí. De acordo com a nossa posição, a gente tem como prever isso. Então, você imagina, por que muita gente pergunta isso pra gente, tá? Muita gente. Pô, na minha casa funciona a internet bem e na empresa não funciona. É verdade? Na sua casa, quando você está assistindo Netflix, você está fazendo outra coisa? Você está assistindo Netflix, está assistindo uma série, um filme. Às vezes você até responde uma mensagem, mas você está focado na sua série, no seu filme. Seus filhos estão jogando videogame, você está jogando videogame. Eles estão jogando videogame online. Numa empresa, isso não é realidade.
O cara tá com o celular conectado na Wi-Fi, recebendo mensagem, recebendo arquivo, o cara tá fazendo videoconferência, ao mesmo tempo ele tá fazendo em segundo plano uma transferência de arquivo. Em média, uma pessoa abre de 20 a 30 sessões simultaneamente. Cada página que eu abro na web é uma sessão. Sim. Quando eu acesso uma página na internet, as pessoas não sabem, mas você está baixando os arquivos daquela página para te exibir. Ele faz um download temporário, ele está consumindo banda. Encaixe. É, Encaixe. exatamente. E aí você está fazendo isso simultaneamente, por isso que na sua casa é de um jeito. Na sua casa você tem lá 1 giga só para você. Você, a sua família, que às vezes sua família é composta por 4 pessoas, né? Na empresa, você tem um rádio para atender 20. 5, 10, 20 pessoas, né? Na sua casa você tem um rádio para atender 4. E olha lá também, que em casa às vezes tá funcionando no banheiro, mas não funciona num quarto, mas não funciona uma coisa. Mas a sua, como é que fala? Você aceita mais a necessidade, né? falha na sua casa. Se não tá pegando bem, você se desloca um pouco mais para perto, ou você não tá seu jeito na sua casa, ou desliga o Wi-Fi e vai para os dados móveis. A sua empresa é missão crítica. A sua empresa, você imagina, vou botar o dedo agora no bolso da pessoa. Tá rodando a folha de pagamento. Tá rodando seu salário lá, ó. Travou. Aí a pessoa não conseguiu rodar a folha de pagamento no dia certo. Vai atrasar seu pagamento. Não conseguiu emitir uma nota fiscal. Não vai sair o produto. Não conseguiu dar entrada no nota fiscal, não vai entrar o produto. Você vai travando processos E de aí cascata, né? é Das pessoas. É uma reação em cadeia, cara. A empresa é uma coisa totalmente à parte. Por isso que tem que ter um planejamento. E não adianta só ter um planejamento Wi-Fi, tá? Não adianta só sair espalhando access point. Replicador, né? Ou explicador, access point. É por isso que a gente fala que é uma jornada. É uma jornada. Não adianta você resolver um problema que tem outros ali que podem perturbar a sua solução de Wi-Fi. E quando a gente fala que faz uma imersão no cliente, é imersão mesmo, tá? A gente olha tudo. Olha o cabeamento. Não, a gente não trabalha o cabeamento, mas a gente tem que saber daquilo ali. Tem que saber se está passando por um... Às vezes o seu cabeamento está passando por uma infraestrutura de média tensão. Vai gerar interferência e vai atrapalhar o seu cabeamento. Às vezes você está botando seus equipamentos num ambiente muito quente. Aí vai esquentar os seus equipamentos demais e vai atrapalhar o desempenho. Está colocando num lugar muito frio, vai condensar, vai começar a gotejar, vai ter um problema. Vai colocar num lugar muito quente, vai colocar num lugar que tem muita poeira. A gente olha tudo isso. Porque é personalizado. Sim. Vamos falar de porto. Você imagina você colocar um switch de rede ou um access point perto do mar. Se você pegar o seu access point doméstico e colocar ele perto do mar, o que você acha que acontece? Em alguns meses. Que meses? Às vezes é semanas. Tudo, A maresia come tudo. Aí entra Cisco, a consultoria, para poder te dizer o seguinte, ó, esse equipamento é certificado para esse tipo de área. Ele aguenta maresia. Ele aguenta maresia. Tem que fazer uns carros assim, bicicleta assim. Quem tem casa na praia é terrível. Inclusive o Wi-Fi Outdoor da Login, ela tá lá desde 2019. A gente só fez melhorias, porque assim, tecnologia, você tem que estar sempre olhando ali. Você não pode colocar uma tecnologia e largar ela. Você tem que estar sempre melhorando, sempre fazendo atualizações, correções de segurança. A gente vive no mundo hoje dos incidentes de segurança. Então, se não manter uma solução sempre atualizada, uma hora vai parar. E aí você vai ficar chateado. E aí vocês optaram por usar a rede Wi-Fi Outdoor Mesh, né? É essa que vocês utilizaram lá. Exatamente. Na época, era o que tinha de melhor de tecnologia. 2019. Hoje, já tem soluções mais modernas. Só que qual a diferença da gente escolher o produto certo? Hoje, a solução que roda no TVV, ele suporta a atualização que veio agora, anunciado pela Cisco, nesse Cisco Live, que é a solução CURB dentro dos rádios que ele suporta. Só para explicar, o Cisco Live é o maior evento da Cisco que ele
faz os lançamentos, né? Então, uma vez por ano, a Cisco faz um evento gigantesco nos Estados Unidos para falar dos lançamentos. Então, nesse Cisco Live, que foi agora em junho, ele apresentou essa solução que é suportada na solução que a gente implementou dentro do Porto. Quase 6 anos depois ainda tá Exatamente. funcionando, rodando. A Cisco fez uma atualização muito grande de mobilidade. Então, realmente agora tem mobilidade. Tanto que essa solução ela é homologada em trem. Que legal. Você consegue fazer a comutação ali sem perder nada dentro de trem, dentro dos navios, dentro de carro autônomo. E são cases assim, maravilhosos. Na época, era o que tinha de mais moderno, era Mesh. E na época teve uma curiosidade muito. Você falou de Marinha, né? Na época, nós fizemos o projeto em 2.4 GHz, que é uma faixa de frequência que era muito utilizada na época. A 5 GHz tinham poucos dispositivos na época que funcionavam a 5 GHz. Então, o padrão de projetos que nós fazíamos de 2019, 2020 para trás era 2.4. E aí teve um caso curioso que a Marinha ativou um radar dentro da área portuária que interferia no sinal e caiu a rede. Cara, foi uma confusão. E pra gente descobrir que era um radar da Marinha. Pensa, a Marinha não tem nada a ver com a Login, não tem nada a ver com a na época era Codesa, não era Viportes ainda. Pra gente descobrir isso. Foi um caos, cara. Foi caminhão parado. E Nossa, e os caras ligando pra vocês, né? Pra gente buzinaço Buzinar. E aí, E era o radar da Marinha. eu acho que no ano de 2022 ou 23 que isso aconteceu, eu não lembro. Precisa ser bom Nossa, tempo, a gente não é muito bom. Não, mas já aconteceu. Alguns anos depois, porque eu gosto de datas, eu gosto de ser específico. Aí, alguns anos depois, a gente teve esse problema e a gente fez uma reestruturação na rede Wi-Fi Mesh deles e desligamos 2.4, subimos o 5 GHz. Aí, obviamente, né, você tem uma rede 2.4. Essa faixa, ela é mais abrangente. Ela Chega mais longe. chega mais longe. Só que é um pouco mais lento. Exatamente. Já o 5 tem uma banda maior e um alcance menor. Aí a gente rodou um novo site survey. A gente não faz nada de olho. Pontos de acesso. A gente não faz nada de olho. Tudo é baseado no software, tudo é baseado em cálculo matemático, para a gente poder ter uma precisão maior. Só para você ter noção, um software hoje de profissional de site survey, ele gira em torno de 90% a 95% de acerto. Oh. É um absurdo, né? Um absurdo. Essa é a porcentagem que está ali, vamos botar uma linha de sombra, uma linha... É aceitável. Porque as aplicações hoje, elas são 99% baseadas em HTTP. Então, aquele tempo que você perde a conexão com o Wi-Fi, a aplicação segura a sua sessão e aí acaba que é imperceptível para o usuário. E fizemos essa remodulação e aí a Marinha segue lá com... Enquanto eles não mudaram o radar, tá tudo certo. E aí a gente segue fazendo os projetos, a gente está fazendo um novo projeto lá no Porto, que é uma nova expansão que eles estão fazendo, continuam com essa tecnologia, e olha que legal, tecnologia de 2019, nós estamos em 2025, estamos fazendo a mesma implantação de uma forma diferente, com equipamentos um pouco mais atuais, mas a gente tem uma expectativa que essa tecnologia não vai durar mais 10 anos. Nossa. E a gente só vai fazer o quê? Atualizações, igual tem o Curb, bem provável que chegue um momento que eles vão seguir por esse caminho, porque a mobilidade vai ser cada vez mais exigente, banda, então pode ser que eles sigam por esse caminho, e a tecnologia está aí para isso. Não é igual você comprar um fabricante que ele não te traga essa segurança. Sim, qualidade, né? É isso que eu falo. Aí a gente volta aquele, Cisco é caro. Pô. Você botando, depois eu tô rodando 10 anos. 15 anos, produto segurando, entregando bem, com atualização. Pelo amor de Deus. Sai mais barato. Se você põe essa, sai até mais barato. Sai muito mais barato. Você imagina, se você tem que trocar todo ano 30% do seu parque. Não, absurdo. Porque queima, porque tá defasado, porque dá bug. A gente acompanha aí, o nosso mundo é esse, né? Então a gente acompanha.
Pô, o fabricante é que dá problema a cada 3 meses, um equipamento. Então não aguenta. Mas a Cisco, tinha um slogan na Cisco no passado que era assim, é Cisco, pode confiar. A galera que é mais das antigas vai lembrar de ser, é Cisco, pode confiar. É um slogan na Cisco antigo. Então, você tem essa engenharia, você tem tudo isso por trás para te entregar um resultado que o investimento vale. Claro. Então você tem que fazer o quê? Quanto tempo isso aqui vai durar? Será que vale? Uma coisa que as pessoas não lembram também. Você sabe qual é o transtorno de fazer uma renovação tecnológica na empresa? É um caos. Então, isso eu ia te perguntar, como que é esse processo de implementação? Demora muito? A empresa precisa parar? Implementação, não. Porque implementação a gente está falando de um projeto do zero. Agora, se eu falar de renovação e de substituição, aí tem que ter um combinado ali, a gente tem que ter uma janela de manutenção planejada com a equipe operacional. Não existe esse negócio de eu vou colocar a mão no ambiente produtivo. Isso é fora de cogitação. O mundo ideal é eu ter um ambiente de homologação, que ali eu faço todos os meus testes, depois eu jogo isso aí para o ambiente de produção. 99% não faz isso porque é caro. Isso aí é mais para a galera do software que precisa, é script, não precisa de equipamento, então é só servidores, instâncias e é mais fácil. O nosso mundo é respaldo do fabricante, entra em contato com a Cisco, equipe de engenharia, fala, eu vou fazer essa atualização tecnológica, o que vai acontecer? O que eu posso prever de problemas para me antecipar isso? Ou às vezes tem problema que você, infelizmente, tem que comunicar, falar, olha, você vai ficar sem esse sistema 2 horas. Qual o melhor dia? Só para pegar um gancho, os portos costumam ter paradas durante um ano. Eles programam essas paradas para exatamente para essas manutenções, né? E a gente tenta pegar esses ganchos para não ter as paradas vamos dizer assim, não planejadas. Isso gera um impacto muito forte, né? Então a gente tenta pegar esses ganchos, né, que eu não sei de quantas horas são de parada durante um ano, para não ter... Chega a ficar um dia, são horas. São horas. Não, são horas. Costuma ser horas. Entendeu? Quando eu falo de disponibilidade... Calma, isso é um absurdo, né? Parar pra pensar. Cara, a gente tem algumas horas que a gente vai parar no ano e você vai ter que fazer seu trabalho aí. Isso aí. Surreal onde vocês têm que trabalhar, né? E aí o planejamento, aí que entra o planejamento da coisa. Tem que ter um planejamento muito ajustado. Tem que ter, do outro lado, você tem que ter uma equipe de resposta também alinhada. Fala assim, olha, se acontecer isso, a gente vai fazer isso. E vai se acontecer. Aí você vai colocando as opções ali na mesa ali, coloca isso aqui, uma sala para todo mundo debater sobre aquilo, chega no consenso e fala assim, não, vamos fazer isso. Vamos seguir esse roteiro. Na primeira hora é esse, na segunda hora é esse, vem seguindo. Top de Fórmula 1. Exatamente. Exatamente. A comparação é essa. Excelente comparação. Porque, é igual eu falei com você, pegando um gancho lá com o que eu já tinha dito, um porto parado, amigo. Eu não consigo saber o quão de valor que eles pedem por uma hora parada. Nem quero saber. Nem quero saber. Menos ainda ser isso. Exatamente. Mas a gente tem noção pelos caminhões parados, né? Os caminhões parados só o termômetro. Quando começa a buzinar, você já sabe que o negócio tá crítico. De caminhões causa. E depois da implementação, vocês conseguiram, tá rodando. Quais foram as mudanças mais visíveis para quem tá lá no dia a dia no porto? Depende da tecnologia. Depende da tecnologia. Muitas vezes a gente faz uma renovação tecnológica porque, às vezes, aquele produto ele saiu de linha e eu preciso manter o suporte. Porque, você imagina, a Cisco tem modalidades que ela te atende em até 4 horas. 4 horas. Não, tem 2 horas. 2 horas. Se você pensa, queimou um equipamento seu, em até 2 horas a Cisco te entrega um novo. Quando chega o fim de linha, o fim de vida útil desse equipamento, às vezes esse equipamento não precisaria ter substituído ele. Mas para eu manter esse suporte, não tem jeito. Às vezes para manter features novas, segurança da informação. Eu sempre vou bater nessa tecla. Para eu manter a segurança ali em dia, eu tenho que ter atualização. Então eu tenho que trocar equipamento. Então às vezes a mudança não é tão perceptível. Sim. Agora, falando de Wi-Fi, aí sim. Aí. Toda vez que eu troco Wi-Fi, normalmente eu estou trocando ali a quantidade de dados que pode transformar, que a gente chama de throughput da rede, né? Então, os access points, só para você ter uma ideia,
A primeira tecnologia de access point que surgiu, de Wi-Fi que surgiu, ela trafegava em média 5 megabits por segundo. E a documentação falava em 11, mas normalmente não bate o 100%. Só para você ter uma noção, Wi-Fi, para ficar um mundo ideal, um mundo perfeito, eu tenho que estar do lado do rádio, porque é de acordo com a distância. Encostado. Lembra do gancho que eu falei? Ar. O meio de transporte é o ar. Então, quanto mais perto, teoricamente fica melhor. Não necessariamente é assim. Então Mas o tem sinal que tá mais ter. forte. Senão tá mais forte. Mas às vezes estou muito perto, dá ruído. Aí tem todo um cálculo de ser feito. Mas a documentação fala de 11 megabits por segundo, as primeiras tecnologias de Wi-Fi. Hoje nós estamos falando de 2.5 GB no Wi-Fi. 2.5 GB no Wi-Fi. É muita coisa. É muita coisa para você trafegar no ar. 500 vezes mais. Percebe? A gente está falando de Wi-Fi 7 agora. Sim. Wi-Fi 7 que foi homologado no Brasil. Então, se você quer aproveitar o melhor que a tecnologia tem te oferecer, se o seu requisito aumentou muito, você quer ver uma coisa que no recinto portuário tem muita necessidade, que saiu uma regra há pouco tempo agora, os requisitos de segurança no perímetro portuário aumentaram e muito. Hoje o recinto portuário é obrigado a ter câmeras com alto requisito ali de tráfego de imagem. A gente está falando antigamente, o requisito era câmeras em HD. Hoje nós estamos falando de câmera 4K. Caramba. Que o órgão regulamentador exige que a imagem seja 4K, exige que tenha inteligência artificial nas câmeras. E como é que eu coloco uma câmera para inspecionar o navio ali? Você me perguntou de fraude, de contrabando? Sim. Eu vi uma reportagem que foi pego algum porto desses aí, que os caras colocavam embaixo do casco do navio droga. Não sei se você viu isso aí. Então, como é que você inspeciona ali? Câmera com inteligência artificial, para ver o movimento diferente. E aí, às vezes, eu não consigo chegar com um cabo ali. Porque ali no perímetro portuário, se você colocar um cabo, como é que passa o caminhão ali? Então, você tem que ser no Wi-Fi. Às vezes, vai chegar um momento que essa rede que é 6, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 5, não vai aguentar mais performar isso. A quantidade de equipamentos novos, né? Que exigem. E aí você tem que trocar. Aí sim, quando eu falo de Wi-Fi, como que eu vou... Eu só tenho um poste. Como é que eu vou colocar um outro rádio ali sem interferir? Aí eu tenho que desligar um, ligar o outro, e aí não tem jeito. Aí eu tenho que ter parada programada, mas dentro da janela que ele falou. Às vezes eu tenho aquela janelinha ali de 2 horas para trocar aquele equipamento. Aí eu tenho que mobilizar uma plataforma elevatória, operador para fazer essa plataforma, um técnico com treinamento em altura, especializado, a gente para poder dar suporte, configurar o equipamento, fazer o planejamento, a equipe de engenharia para fazer o bloqueio da área, a operação para poder avisar o operador. Cara, é uma loucura. É a corrida contra o tempo. Mas a gente consegue fazer uma leitura em ganhos de números também, né? Aumento de produtividade, redução de falhas. Isso a gente consegue fazer, né? E eles têm tudo isso. Porque, imagina que tem compensador de cabeça de parar. Tem. E não é só quando a dor de cabeça parar. Saindo um pouco do nosso mundo de infraestrutura de tecnologia, tem também a parte predial, né? Então os caras têm que parar para poder dar manutenção, trocar um cabo, fazer uma pintura. Lembra que a gente está na área portuária, maresia, o cara tem que renovar a pintura. Às vezes o cara tem que renovar a graxa, sei lá. Tem as outras... Então, essa parada a gente tenta encaixar todo mundo para trabalhar junto, porque não é só a infraestrutura de TI que precisa. Infraestrutura de TI, eu vou te falar que precisa até menos. Porque, normalmente, o que a gente precisa fazer é a atualização de software. Então, remotamente. Com algumas exceções, que às vezes queima equipamento, raras às vezes, mas queima. Acontece. É um o dia a equipamento, dia, a vida real, acontece. equipamento eletrônico, tem dessa. Às vezes nem por nossa culpa, às vezes é uma descarga atmosférica, vai lá e queima um equipamento. E não só nós, queima uma porrada de coisa. Então, assim, a gente pega isso aí para... Bom, mas aí esse é o exemplo maravilhoso. A gente, da nossa casa,
às vezes tem uma tempestade que carraia, queima a televisão, queima não sei o quê, por que não vai queimar? Exatamente. São equipamentos preparados para isso? São. Mas Deus é outra história, né? Cara, tem uma descarga atmosférica que tá além daquele requisito, vai acontecer. E acontece. E acontece. É por isso que você tem que manter a garantia Cisco em dia, porque no outro dia, ou em 2 horas, tá o equipamento novo lá para você. Já pensou? Vai. Aquela tempestade no mar, aquele maremoto, os navios pulando, queimou. O pessoal da Cisco em 2 horas tá trocando lá. No meio dos navios tá virando, mas o equipamento os caras estão trocando. Que doideira. E como que é a leitura de vocês quando vocês... Porque uma coisa é a gente falar, né? Ah, não, isso aqui tem segurança, tem garantia de não sei quantos anos. Agora, vocês fizeram esse projeto em 2019 para 2020. Foram fazer uma atualização agora, em 2025. Como que é essa leitura de vocês de durabilidade e desempenho? Isso chega a surpreender até quem põe a mão no dia a dia, nos equipamentos, nos materiais? Ah, cara, eu vou sair um pouco do porto, eu vou falar de uma indústria que a gente foi atender, que eles tiveram que fazer uma atualização tecnológica porque acabou a garantia e não tinha mais o que fazer. E era uma indústria, assim, essencial para matéria-prima para outras indústrias. Você imagina a importância dessa indústria. E a gente foi trocar o equipamento. Quando a gente acessou esse equipamento, era um core de rede. O nome do equipamento eu vou falar, era um Catalyst 4500. Um equipamento fantástico que a Cisco teve. Só perde, na minha visão, só perde pro 6500, que é uma máquina incomparável, é maravilhosa. Essa máquina estava há 10 anos ligada. 10 anos ligada. A gente está falando de uma indústria, né? Então a indústria tem subestação elétrica, tem sistema de proteção de falha, redundância na rede, tem no breaks de alta capacidade. E esse equipamento estava 10 anos ligado. A gente tem o print guardado. A gente vai resgatar esse print. Antes de desligar ele, nós tiramos um print, tiramos uma foto dele de ter guardado lá 10 anos ligado. Uau. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, como? Por que a gente vai trocar? Por que não? Por que vai desligar? Aí eu falei, cara, até me arrepio. Eu falei, cara, não tem condições. Tem coisas que a gente troca porque... Senão a gente também não acompanha a tecnologia, não acompanha o que tem de novo no mercado, inteligência artificial, segurança, tem que fazer. Mas, cara, você faz com a dor no coração, você fala, cara, como é que um produto é tão bom assim? Como é que é tão... Aí você me fala, 10 anos ligado. Na minha cabeça, então ele está há mais de 10 anos de operação. Ou os casos da equipe elétrica lá são muito feras. Muito feras. E ele foi ligado e nunca foi desligado. Entendeu? Porque esse sistema ele não precisa ser completamente desligado para ser atualizado. Essas máquinas que são comparáveis ao Catalyst 4500. Hoje a gente tem Catalyst 9400, Catalyst 9600, que eles têm esse mesmo sistema de atualização sem desligar completamente o sistema. Então a gente surpreende. Faro também. Lá no Login. Um Faro que nós mesmos instalamos em 2009, nós trocamos ele 10 anos depois, e ele também estava com uptime, eu não lembro exatamente quanto, mas eram muitos anos que ele estava ligado. Isso. Então assim, a Cisco, cara, é feito para durar. Lembra daquela televisão antiga que durava 20 anos? Sim. Hoje as televisões não têm mais essa durabilidade. Hoje em dia... Nós estamos em 2025 e a Cisco faz os produtos para durarem 10, 20, tanto que normalmente um ciclo de vida útil de um equipamento é 10 anos. Normalmente ele é feito, fica 10 anos, eles vão atualizando até o hardware aguentar, porque também às vezes eu tenho que trocar o hardware para evoluir ele. Quer dizer, ele precisa de uma peça diferente lá que não tem dentro dele. Fazer o quê? Notebook. Sim. Core 3, Core 5, Core 7. Você tem que trocar o hardware, senão você não tem processamento maior. É a mesma coisa. Lembra que um switch, um access point é como se fosse um computador. Ali dentro eu tenho uma placa-mãe, eu tenho um processador, eu tenho memória. Então tem que trocar. Não tem jeito. Entendeu? Pra inventar inteligência artificial, que, cara, a quantidade de dados é um absurdo de processamento, você tem que trocar. Inteligência artificial, ela está embarcada no chip dos processadores. Então, se eu não tenho como trocar o processador, não tem como. Aí, às vezes, o processador não é compatível com a placa-mãe. Aí tem que trocar tudo. É muito louco, né? Os próximos passos. Eu estava vendo sobre computação quântica,
que ainda parece longe, mas daqui a pouco vai ser assim. E a gente já foi engolido igual... Inteligência artificial já tá virando coisa do passado, gente. É muito louco. É. A gente já fala há tanto tempo disso que não é mais novidade. Eu tava vendo uma curiosidade sobre senhas. A gente vai ter que repensar a ideia de senha. Porque acontece? Hoje, imagina, você tem um cadeado e um molho de chave. Você tem que testar uma chave de cada vez. Sim. A computação quântica é como se fizesse todas as possibilidades de uma vez só. Então, as senhas, como a gente conhece, não vão mais resolver, porque com a computação quântica, elas vão tentar todas as possibilidades possíveis de uma vez só, e vão passar tudo. Então, a humanidade vai ter que criar um novo tipo de senha, um novo tipo de configuração, porque nem mais íris, rosto, nem isso mais vai resolver quando tiver computação quântica. Porque eles vão testar qualquer possibilidade de rosto de uma vez só. É. Então é isso. O hardware vai ter que mudar de novo. Não tem mágica que ser feita. E aí que vem, assim, o nosso prazer em tecnologia. Uma pessoa de tecnologia, um profissional de tecnologia, primeiro tem que gostar de estudar. É igual um médico, né? O médico que não estuda não é médico bom, né? Então você tem que estar sempre antenado, estudando o tempo inteiro. E a evolução tecnológica... Muita gente tem uma cabeça um pouco mais fechada, pensa que a evolução tecnológica vai tomar o meu emprego, o meu negócio, a minha oportunidade. Eu já penso totalmente diferente. O Eduardo também com certeza pensa diferente. A gente pensa como a tecnologia vai me obrigar a evoluir, estudar mais, porque o ser humano, na minha cabeça, ele é sempre mais evoluído que a máquina. A gente que construiu aquilo ali. Pode ter processamento maior, mas ele não tem o feeling. Ele não tem coisa a sensibilidade. Não tem como, cara. Não tem como. Aquela percepção, percepção de segurança, muitas vezes, né? Pô, não vou ali porque ali não vai dar bom. Às vezes não é insegura, porque alguma coisa na minha essência fala para não ir ali. Então a gente sempre vai evoluir para melhorar. E a nossa preocupação com o TI antigamente era se eu estava programando certo uma calculadora no Pascal. Né, sei lá, no C, C++. Hoje a gente está falando de inteligência artificial. Hoje eu não me preocupo mais em pesquisar em várias fontes diferentes para chegar num resultado. Eu pergunto à inteligência artificial, falo, me dá esse resultado aqui. Eu estou ganhando esse tempo aqui para gastar o tempo em outra coisa. Não é porque eu estou ficando preguiçoso. É porque eu preciso do meu tempo para outras coisas. Eu preciso pensar de outra maneira. Eu preciso evoluir junto com a inteligência artificial, com a computação quântica. Então, o ser humano vai ser sempre essencial para evoluir mais as ferramentas e transformar a nossa vida, deixá-la mais simples, mais fácil, para eu me preocupar com coisas mais complexas. Com certeza. Eu acho que a ideia é essa. E aí, se você quer continuar trabalhando, a gente tem que continuar estudando e acompanhando as novidades tecnológicas, porque senão não tem jeito. Vai todo mundo ficar para trás. Essa é a verdade. E uma pergunta. Qual que é a grande diferença no dia a dia de uma empresa como essa, da Loquim, no caso, ou de algum outro cliente que vocês tiveram, antes de uma implementação, antes da W2N chegar lá, eles estão lá com problema, estão com dificuldade, vocês chegam, arquitetam a rede, implementam, tá rodando. Qual a diferença desse momento antes de vocês chegarem para o momento que eles necessitam de uma atualização? Eles percebem que eles precisam, voltou a ficar devagar, voltei a ter problema ou não? Como funciona geralmente assim? Olha, precisamos de uma atualização. Boa pergunta. Normalmente, surgem novos problemas. Surgem novos problemas, a baliza do cara aumenta. Então, ele trafegava a uma velocidade de internet, um exemplo clássico, e aí ficou pior. Aquela videoconferência que ele fazia, ultra mega, ficou pior. Aí você me pergunta, mas é culpa da infraestrutura? Normalmente não. A evolução dos sistemas ela é mais rápida do que da infraestrutura. Então, o requisito dos sistemas eles passam a ser maiores do que a infraestrutura foi planejada. Isso eu estou falando quando a infraestrutura foi planejada para aquilo. Sim. Normalmente a gente planeja a infraestrutura para no mínimo 5 anos. No mínimo. Para ela ficar rodando e também para a pessoa ter um retorno no investimento dela, né? Ele tem dinheiro não sai do caixa à toa, tem que ter um retorno nesse investimento. Então, no mínimo 5 anos aquela infraestrutura rodando, para ela se pagar, para ela ficar defasada e trocar.
E aí, quando essa infraestrutura planejada alcança esse requisito, aí o cara começa a perceber novos problemas. Às vezes de tecnologias que nem existiam. Como que a gente vai planejar uma tecnologia que nem existiu ainda? Perfeito. Normalmente, o que a gente planeja? Banda. Quando a gente faz um projeto de infraestrutura, a gente sempre pensa em banda. Então, você precisa... Um exemplo clássico. Você precisa de uma internet hoje de 100 megas. Quando a gente propõe para um cliente, a gente não propõe para ele uma infraestrutura que vai suportar uma internet de 100 megas. A gente propõe para ele uma infraestrutura que vai suportar 1 giga, 10 giga. Hoje a gente já está falando de 400 giga de links, né, entre data center. Então a gente planeja isso tudo. Porque a gente sabe que daqui a 1, 5, 10 vai ser 600, 800 e... Tera de... Isso, e por aí vai. E para poder suprir essas novas aplicações que vão surgindo, essas novas necessidades que vão surgindo. Pô, antigamente a gente falava de MSN. Sim. Troca de texto. E no máximo balançar a sua tela, né? Hoje em dia você tem vídeo, YouTube, você tem o Spotify, e ninguém quer simplesmente ouvir. Quer ouvir e ver. Então aquele tráfego de dados vai sempre aumentando. Então assim, é o que o Tomé falou, a gente sempre planeja em cima da banda do que o cliente vai consumir. Às vezes, é o que ele falou também, a questão da imagem. A imagem era em HD, né, era em SD que eles falavam, hoje em dia é 4K. A gente não fala mais em megapixel, a gente fala Não. em pixel. Não. Exato. Nossa época, hein? Então, hoje tem 8K, solução em 8K, então se você pensar em banda, aí você tira uma foto, hoje é 10 megas uma foto, né, só para traduzir em dados, então você vai trafegar assim 10 megas, 20 megas, 100 megas, e o cara quer hoje, ó, agilidade, né, o cliente final quer agilidade. Isso não serve só para porto, né, serve para qualquer tipo de cliente. O porto, às vezes, ele quer um pouco mais de agilidade, mas então esse poder crescer é só, às vezes, você atualizar junto a um provedor. Você não precisa pegar a infraestrutura, trocar o cabo, trocar o equipamento que está lá. Então, a gente sempre planeja para uma sobra de 3, 4, 5 a 10 vezes aquilo que a gente planejou inicialmente, do que ele vai consumir. Então, cara, são vertentes importantes para a gente pensar e, quando implementar, o cara ter esse poder de crescimento e não prejudicar, né, ele a fazer essa migração. E isso a gente está falando só de infraestrutura básica. E a gente nem está falando de IoT. Porque IoT é uma coisa sem controle. É muito difícil você controlar um IoT. O que você quer conectar? É uma interrogação. Como é que você vai responder uma pergunta? O que você vai conectar? Daqui 3 anos o cara comprou uma cafeteira e conectou. Exatamente. Não tem como controlar, não tem como prever isso. Então a gente pensa em banda. Assim, em capacidade de quanto que vai entrar nessa rede e trafegar sem prejuízo nenhum. Porque, cara, uma brincadeira que a gente faz é o seguinte: quanto mais banda, mais consumo. A infraestrutura, ela é um buraco sem fundo. Você vai dando infraestrutura e vai consumindo. É um negócio sem limite. Era diferente de 20 anos atrás, 15 anos atrás. A infraestrutura era justa. Ajustadinha ali, ó. A gente tinha que fazer de tudo ali para não consumir, conectava o mínimo possível. Você chegava numa empresa há 15, 20 anos atrás, você não tinha mobile. Não existia esse conceito. Você tinha o seu computador conectado no cabo ou conectado no Wi-Fi. Acabou. Celular, se você não tem plano de dados, o problema é seu. Hoje em dia tem um BioID. Não, BioID, ó. BioID. O cara chega no celular dele e quer usar uma infraestrutura da empresa de forma segura, porque ele precisa... dificilmente uma pessoa aceita hoje em dia o celular da empresa. Às vezes nem aceita a linha da empresa, porque às vezes tem que ficar atualizando o número. A pessoa simplesmente conecta na infraestrutura da empresa e pronto, usa e-mail no celular, usa tudo no celular. Antigamente não existia isso. É verdade. É muito complicado. É verdade. E aí a gente, bom, é um papo muito legal, se deixar a gente vai ficar horas aqui. Eu adoro, muita curiosidade quando a gente começa a mostrar, né, e conversar sobre a tecnologia no nosso dia a dia mesmo, que muda. E aí, eu tenho mais 2 perguntas aqui que eu preparei para vocês, mas antes, você que falou aí de ROI, e eu sei que tem um case muito interessante de vocês que teve um ROI surpreendente, não é?
Cara, como eu falei, a empresa nasceu no meio de uma turbulência, né, política e econômica do país. E a gente chegava nas empresas para apresentar soluções, a palavra a gente era ROI. Eu aprendi o ROI ali, né? Return of Investment. Quero saber quando que o que eu gastei voltou pra mim. Isso, porque falava em refresh, que refresh? Não precisa de refresh. Tá funcionando? Tá funcionando, eu preciso saber se essa solução sua vai me trazer um retorno no meu investimento. Né? Então, a gente apresentou uma solução que o Tomé pode até especificar um pouquinho melhor, em que ela implementava uma solução de conectividade, né, entre os sites da empresa e o resultado, em 6 meses, ele pagava a solução. Tá? Só que a gente teve um resultado bem surpreendente, né? O cliente nos ligou com 3 meses e falou assim, cara, olha só, 3 meses você pagou esse investimento. Tem como a gente ampliar? O que você tem mais aí para trazer para a gente? Olha isso. Né? Então, assim, foi uma solução Cisco de conectividade entre as empresas via internet. Né? Então, Tomé, se você quiser explicar um pouquinho melhor, mas Boa. basicamente foi isso. Boa. Voltando um pouquinho no passado, era muito comum os links MPLS, os famosos links MPLS. E ele precisa de que tenha uma operadora que tenha presença em todos os lugares onde a empresa tem operação. Você imagina como que eu vou colocar uma filial minha no meio da Amazônia? Vou colocar uma filial minha no meio do mar. Às vezes, não sei se as pessoas sabem, mas plataforma. Navio é um site para uma empresa de navegação. Ali dentro eu tenho infraestrutura computacional, telefone de emergência, eu tenho Wi-Fi, eu tenho TVs, tem uma infraestrutura. É um escritório. É um escritório. É um escritório da empresa. É um escritório Quando a gente móvel. fala em site, gente, é um escritório da empresa. Exatamente. Só para ficar bem claro. Uma filial ou uma filial, se você quiser esse termo. E aí você pensa, era muito complicado. Por quê? Para você fazer os escritórios falarem entre si, tinha que ter essa mesma empresa atendendo em todos os locais. Custo alto. Altíssimos. Os custos de MPLS na época era assim. Em meses você comprava um equipamento só com o que você gastava de link. Eu não tenho números, mas era uma coisa absurda. E a Cisco, na época, tinha acabado de integrar o portfólio dela, o Cisco Merak. Era uma empresa à parte que a Cisco adquiriu, integrou o portfólio e integrou a solução dela. Disponibilizou, já tinha um tempinho já que estava disponibilizado, e no Brasil era novidade. E a gente levou essa solução até o nosso cliente e falou, cara, vamos testar. A gente fez um cálculo de ROI aqui, foi o do Eduardo que fez na época. Tá aqui o cálculo de ROI, cara. 6 meses vai se pagar essa solução. Tá aqui o que você gasta de link em 6 meses. Tá aqui o que você vai comprar de infraestrutura com garantia de 3 anos. E não sei se vocês sabem, Merak tem garantia de hardware eterna. Enquanto você tiver o hardware, você tem garantia dele. Se você tiver o licenciamento ativo daquele equipamento, você tem a garantia dele. Eterno. Então você pensa, levamos essa conta de uma tecnologia SD-WAN. Na época era novidade no Brasil, poucas empresas fazendo SD-WAN, e as pessoas tinham medo, porque tinha um mito que o MPLS performava melhor porque eram links dedicados. Então, se tem um link dedicado, você só tem a sua empresa passando por ali. Só que os especialistas esquecem de um ponto muito importante. Dentro da infraestrutura de uma operadora de serviço, todo mundo está trafegando ali. Não pense você que você tem um data center só para a tua empresa trafegar MPLS, que isso é uma mentira. Ali dentro é dividido de forma lógica, né? Mas é tudo numa caixa só. Você imagina que é uma caixa só e vários fios ali dentro. Um fio verde é da empresa X, fio azul da empresa outra. Só que isso aí é tudo de forma lógica, né? Não tem um físico ali. E aí eles falavam que entregavam diferente. A gente falou, não, cara, deixa a gente fazer esse teste. Troca essa infraestrutura sua, que é baseada em MPLS, por essa infraestrutura aqui, em poucos sites. Por isso que ele falou que queria ampliar.
vamos escolher só esses 3 sites aqui. Esse tá aqui. Na época foram 3 escritórios. Testa aqui. Vamos lá, compra essa ideia comigo. E aí que tem uma coisa legal com os nossos clientes, que é a parceria. É a confiança que eles têm na gente. A gente cria um vínculo de confiança, de amizade com os parceiros, que eles sabem que a gente está ali para fazer o melhor. Lógico, eu quero ter um lucro e eles querem ter o ganho na tecnologia, o retorno de grana também, que eles vão deixar de gastar com a empresa ganhando na tecnologia. E tem a parceria, aquela confiança. Ele falou assim, cara, eu vou comprar essa ideia. É inovador no Brasil? É inovador no Brasil. Cara, eu vou comprar. Tô com vocês. Conheço a Cisco, já tenho Cisco em outros segmentos aqui dentro. Eu vou comprar essa ideia. Colocamos em 3 sites o SD-WAN da Merak, que além de SD-WAN também, nós descentralizamos os links de internet. Era uma outra situação disruptiva na época. Na época você tinha um site de data center, um site principal, todo mundo saía à internet para esse site, porque lá fazia controle de conteúdo, você não acessava qualquer site. E aí a gente falou com ele, falou assim, cara, vamos desmembrar isso aqui e cada um sai para a sua internet, vai melhorar a qualidade para o usuário, você vai manter a sua segurança, porque o Merak ele faz SD-WAN, ele faz o controle de internet, controle de banda. Se cair um link, ele sai por outro, coisa que o MPLS também não faz. Sim. Comprou a ideia, colocamos nos 3 principais sites dele, os 3 maiores, 3 meses, os usuários, aí que está a questão da satisfação de você fazer um projeto em que o usuário dá um feedback. O usuário virou para a gente e falou, eu consigo usar a internet. Cara, eu tenho acesso à internet agora, funciona, é um negócio absurdo, eu vejo vídeo no YouTube, faço videoconferência, eu faço tudo. Por quê? Coloquei um link de internet ali, às vezes de uma operadora local, que tem uma fibra local 6, 7 vezes mais rápido, e quando o cara vai trafegar no SD-WAN, perceba que ele já saiu para a internet, então aquele tráfego de internet, tráfego corporativo passou a ser selecionado. Porque 90%, a gente fez esse estudo, 90% do tráfego corporativo é de internet. Apenas 10% é sistemas, RPs, porque normalmente o Office 365 está na nuvem. Sim. Que aí o Office 365 entra o Teams, entra o SharePoint, entra o OneDrive, aí tem o Zoom, eu tenho o Webex da Cisco, eu tenho YouTube, tudo isso está lá. E o YouTube é um material de consulta, as pessoas estudam pelo YouTube. Esse nosso programa está no YouTube. Está no YouTube. As pessoas acompanham e tiram... Ó o quanto você aprende acompanhando um podcast desse, um Scancast aqui. Entende o trabalho da W2N, entende como funciona um porto marítimo. Onde você pega informação assim, de qualidade, com os caras que estão trabalhando lá no dia a dia. Não é esses... Vou falar, Fernando. Não é esses coach aí que fica falando que entende da vida, não entende de nada. Nunca pôs o pé, nunca molhou o pé no porto lá. Não sabe nem o que a maresia faz no... Ah, brincadeira. Aqui a gente traz informação com quem tá com a mão na massa, de verdade. É isso. E aí esse... E Tomé, só para complementar, esse assunto que a gente está debatendo de SD-WAN gerou coisas novas. Porque o assunto também do momento é cloud. Todo mundo fala em cloud. Exatamente. E isso é um assunto até para o próximo Scancast, tá? Vou. Próximo Scancast, que é cloud. Isso facilitou a colocação das aplicações, dos arquivos em cloud. Então isso a gente pode debater futuramente, que é um assunto também para mais de hora aí para debater. Que legal. Não, com certeza. Vocês estão super convidados para ver. Sempre que precisar. E uma curiosidade, a Merak, ela tem um dispositivo que a gente coloca na cloud e ele entra no SD-WAN das empresas. Então eu não preciso mais fazer aquela infraestrutura tradicional de cloud, que às vezes eu tenho que pegar um link dedicado da Microsoft, botar lá na minha infraestrutura, um link dedicado da Amazon, colocar na minha infraestrutura. Eu posso simplesmente colocar na cloud o Merak. Todas as subscrições hoje suportam o Merak. Olha o spoiler, Tomé. Olha o spoiler. Não vou falar mais não. Então, assim, facilitou demais eu chegar na cloud de forma segura.
Porque assim, Ele tem um dashboard também super completo. Você faz fantástico, tudo por fantástico. ele, né? O Merak hoje, assim, é uma das soluções mais completas hoje que a Cisco tem para médias e pequenas empresas. É a melhor solução, assim. Se aplica a grandes empresas, mas o posicionamento dele para pequenas e médias empresas é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. Para escritórios que tem até 200, 500 pessoas, cara, vai com o Merak que é sucesso. Resolve. Chama a W2N. Ó, Vamos mas aqui. Esse cara já faz o jabá, é isso? E olhando para o futuro, como que vocês enxergam a evolução da conectividade nesses ambientes assim logísticos e portuários no Brasil, gente? Olhando para o futuro, eu enxergo cada vez mais mobilidade, como a palavra da vez, entendeu? Então, cada vez mais existe a necessidade de você estar fazendo tudo em movimento, né? Então, fio é uma coisa que, assim, nunca vai cair em desuso porque a gente precisa do backbone, da infraestrutura principal, né? Chegando ali. Mas dentro da área operacional, cara, é anywhere, né? Você quer estar aqui, você quer estar em outro ponto, você quer abrir o seu laptop, o seu tablet, o seu smartphone, ele tem que funcionar igual. E segurança. Assim, hoje, não tem como falar em infraestrutura de tecnologia sem falar de segurança da informação. Hoje, se a sua empresa hoje não entrou numa jornada de segurança, entra. Porque existe só uma possibilidade para segurança da informação. Ou você já foi invadido, ou você vai ser invadido. Exatamente. Não existe outra possibilidade. Você vai ter um incidente de segurança, ou você já teve. Então você tem que entrar na jornada de segurança para se preparar para mitigar um possível ataque. Te digo que você vai conseguir não ser atacado? Não existe. Se você está conectado na internet, você está passível de sofrer um incidente de segurança. Está exposto. Isso vai acontecendo. E vai acontecer, não tem jeito. Agora, vou mitigar, vou criar camadas de segurança, vou criar mecanismos para eu poder minimizar esse impacto. Entra na jornada de segurança, vê a sua infraestrutura, porque hoje não tem como você falar de redes sem segurança. Não tem como falar de Wi-Fi sem segurança, de mobilidade, de smartphone. Tem que ter segurança e de uma forma ampla. Sim. Hoje não, já tem um tempo que a Cisco tem uma carteira completa de segurança. Hoje, a Cisco é a maior empresa de segurança de informação do mundo. Não sei se você já ouviu falar sobre a Talos. Já. A Talos é o maior comunidade de estudiosos de tecnologia do planeta. Inclusive, a Talos fornece informação para os concorrentes da Cisco. Porque não é de interesse da Cisco que tenha uma invasão em massa, uma proliferação de malware em massa. Ninguém quer isso. Ninguém quer um incidente de segurança em massa. Então, a Cisco disponibiliza essa informação para os concorrentes. Só que a cadeia de produtos de segurança que a Cisco tem, a gente está falando hoje a gente já está falando de VPNs as service. Hoje a gente já não fala mais de VPN que eu preciso ter um firewall na minha infraestrutura. Não falo mais disso. Eu não falo mais hoje de ter um proxy para poder filtrar lá na ponta. Eu falo em nuvem. Hoje eu não falo mais em DLP com appliance. Eu estou falando de nuvem. Eu não falo mais de antivírus, que eu tenho que ter um servidor. Eu falo em nuvem. Então, essa jornada de segurança, ela vai te mitigar. E se eu afasto o hardware da infraestrutura e jogo isso para a nuvem, qual a probabilidade de eu manter a nuvem mais atualizada que a minha rede local? Mais fácil. É muito mais fácil. Lá, a própria nuvem hoje, ela solta correções de segurança, você nem sabe o que está acontecendo ali por trás. A Talos, ela vai te mandando correções o tempo inteiro e você nem sabe o que está acontecendo. Então você fala assim, pô, cara, pelo menos nessa parte de vacinas e proteção, eu tô mais tranquilo, já tô mais tranquilo. Aí a minha rede é outra história. Aí a minha rede eu vou me preocupar com o quê? Com controle de identidade, vou me preocupar com o meu endpoint, eu vou me preocupar em ter um controle pleno sobre meus dispositivos, sobre o meu visitante. A maior parte dos incidentes de segurança nas empresas hoje são através dos visitantes. Sim. As empresas falam assim, vou receber um visitante, me dá a senha do Wi-Fi aí. Amigo, já era. Já é. Tá exposto.
Ah, eu tenho um visitante, ele entra direto na minha rede corporativa. Eu tenho que ter uma rede separada para esse visitante, com uma infraestrutura dedicada. Não precisa ser uma infraestrutura física, mas eu preciso pelo menos ter aquele perímetro de segurança para o visitante. Eu tenho que separar o meu dispositivo mobile pessoal do meu dispositivo mobile corporativo. Sim. Você não pode chegar lá e simplesmente empurrar uma atualização de segurança para o seu celular. Ele é seu, você pagou por ele. Agora, o computador que a empresa te fornece, ou o tablet, ou o smartphone, cara, é da empresa. A empresa faz o que ela quiser com ele. Aí é muito mais fácil a equipe de TI ter controle sobre isso. Então, assim, mobilidade, cara, nuvem, inteligência artificial, isso tudo numa plataforma só. Por isso que a Cisco hoje é a melhor empresa de infraestrutura. Enquanto hoje os outros fabricantes eles têm uma colcha de retalhos, muita gente vende, fabricante X, tem um Firewall que é muito baratinho, mas esse Firewall que é muito baratinho, que eu não vou citar nomes, é o Firewall que mais recebe ataques e mais abre brecha de segurança no mundo. Sim. E eles falam que é o Firewall melhor que o Cisco. Detalhe básico. Esse outro Access Point aqui é muito baratinho e tal, mas ele não tem controle de segurança nenhum, não tem defesa contra RF, não tem defesa de ataque. Você sabia que existe ataque em rede Wi-Fi? Existe ataque na rede Wi-Fi. Que você recebe. Não é só via internet que chega. Às vezes você está aqui na sua rede, chega o invasor através da rede Wi-Fi. O Access Point tem que se proteger desse ataque. O Access Point ou a controladora, que seja local ou seja em nuvem. Se você compra qualquer Access Point de mercado aí no Mercado Livre, cara, desculpa, mas se chegar um garoto estudante de informática que baixou um software de ataque na internet e fez um teste... Só de brincadeira você já se lascou. Porque aí ele pega o notebook dele, tá todo infectado, que ele abre qualquer coisa, ou fica tendo acesso à Deep Dark Web, e você fica exposto. Então você tem que ter um produto confiável. E a Cisco, ela não fornece só correções de segurança para a cadeia de produtos de segurança. A Cisco te oferece correções para rede, para Wi-Fi, ela faz aquela cadeia completa, cara. Então, assim, quer um produto bom, quer um produto de qualidade, pensa que lá na frente, enquanto você está batendo cabeça com algo simples, a Cisco já está pensando lá na frente. E hoje é a maior empresa de segurança da informação. Mobilidade, cloud e segurança da informação. O futuro pode ser que mude para outros temas, mas a segurança da informação e mobilidade, acredito que sempre vai estar presente. Depois que surgiu operar as coisas de forma remota, mobilidade passou a ser a chave da vez. Hoje existem cases, não Cisco, mas existem cases de minas de minério que são operadas a 500 quilômetros de distância. Uau. Com caminhões autônomos, com escavadeiras autônomas, tudo teleoperado remotamente. O agronegócio tem muito. O agronegócio é operado Correio. exatamente. Então, cara, não tem como falar disso sem falar de mobilidade. Não tem como falar disso sem falar em conectividade redundante. Não tem como falar disso sem falar de segurança. Se você não está lá, como é que você vai garantir que você não vai ter um ataque de um garoto que baixou um software? Garoto não é no sentido pejorativo, não, tá, pessoal? Garoto que eu não falo é uma pessoa que está começando e está curioso. Que já consegue. Ele já consegue. Baixou um software na internet, o cara consegue. Quem dirá as empresas que estão mesmo querendo te causar um prejuízo financeiro, ganhar dinheiro em cima disso, você não tomar cuidado. Tomé falou uma coisa assim, ou você já foi atacado, ou você será. Eu digo mais, você pode estar sendo agora. Você nem sabe. Exatamente. Já entra lá, W2N, dá enter no Google, dá 2N, já procura a foto deles e clica, manda mensagem, fala assim, vê se eu tô sobrevivendo ou não. Gente, que papo legal. Tomé Augusto, Eduardo Costa, obrigado pela conversa, obrigado por esclarecer tantas informações aqui pra gente hoje nesse nosso Scancast. Nosso público sempre adora. Sem a menor sombra de dúvidas, que a gente sempre traz aqui convidados excelentes e que falam a realidade, né? Então você pega lá desde o primeiro Scancast até esse, gente, e assiste tudo. Não tem universidade, não tem faculdade que te dá tanto conhecimento assim. Olha, eu
Eu precisava de um diploma aqui, um currículo. Tanto de papo que eu bato com gente boa assim. Gente, eu queria pedir para vocês agora deixarem um conselho para as empresas, para quem está nos assistindo, né, para evitarem dor de cabeças, ou para a mensagem final de vocês. O que vocês gostariam de falar para quem está nos assistindo? Por favor, fiquem à vontade, o microfone está aberto. Ó, eu como técnico, né, eu diria para vocês para se preocupar mais com a infraestrutura, né? A infraestrutura é a base de tudo que roda na sua empresa. Então, se você tem sistema, se você tem Wi-Fi, se você tem internet, por trás daquilo tem a sua infraestrutura base, que você tem que manter atualizada, você tem que colocar produtos de qualidade, você tem que colocar produtos que tenham confiabilidade, porque às vezes um produto é de qualidade, não quebra, mas não é confiável. Às vezes, né, reinicia toda hora para a sua infraestrutura. Então você tem que ter confiabilidade e segurança, porque isso evita problemas maiores. Porque pensa, você ficar sem um RP. A gente está falando muito aqui de navio, pilhadeira, mas e você ficar sem o seu RP? Não existe hoje empresa que trabalha sem RP. Você fica cego. Como é que você vai botar um pedido de compra? Como é que você vai comprar alguma coisa para revender? Você não tem como. Como é que seu supermercado vai botar um pedido para repor arroz e feijão sem RP? Ninguém liga para ninguém hoje e fala assim, aqui, bate um caminhão de arroz. Isso não existe. O cara vai abrir uma requisição, o RP dele, vai passar por um fluxo de aprovação e vai seguir todo aquele processo burocrático que é necessário, que traz confiança, que dá algo transparente para o processo, para todas as infraestruturas, seja supermercado, seja grandes empresas de logística, de navegação, siderúrgica, indústria, em geral, tem um core business que roda por baixo a infraestrutura. Então, olha com mais carinho, pensa bem, tira um pouco desse algo disruptivo do caro, que é um ditado certo, o barato é caro. Uma hora você vai ter dor de cabeça com isso aí. O seu RP parado, seja o seu caminhão parado, seja o seu... Você imagina um caminhão de uma transportadora sem telemetria. Nossa, sim. Você pensa. Ou um caminhão sem aqueles controles de segurança quando é roubado, botão de pânico, controle de caminhoneiro sem controle de sonolência, né, ao volante. Mata gente. A falta da Semana passada teve um caso disso aqui no Brasil. Exatamente aconteceu isso. O cara dormiu, esmagou um carro. A tecnologia hoje na indústria, ela salva vidas. Exatamente. Porque, infelizmente, né, às vezes uma pessoa está cansada no dia, teve um problema pessoal, problema familiar, às vezes o filho está doente, a pessoa chega mal na indústria. E a tecnologia, ela faz o quê? Ela evita o acidente, que ela vai virar e falar assim, ó, eu já vi sistemas que a pessoa faz um questionário, tem a câmera, a inteligência artificial identifica que a pessoa não está bem no dia, o gestor da pessoa é acionado, o RH ou a medicina do trabalho, desculpa, a medicina do trabalho normalmente, para não expor a pessoa. A pessoa sabe e fala assim, não estou bem, a pessoa faz o seguinte, você vai tirar o seu dia de folga, ou vamos tentar resolver, vamos pegar, o plano de saúde não resolveu o problema do seu filho, vamos lá, o RH vai lá, resolve o problema do plano de saúde, a pessoa vai fazer o quê? Porra, a empresa olha por mim, a empresa pensa por mim. Evitou a morte dele e a morte de um monte. Que às vezes um acidente dele vai causar um problema muito maior. E o que a tecnologia está fazendo por isso? Salvando. Está salvando vidas. Então, olha com mais carinho para a sua infraestrutura. Quanto mais crítica a infraestrutura, quanto mais perigosa aquela operação, mais você tem que olhar para a sua infraestrutura. Porque aquilo pode salvar a sua vida, pode salvar seu negócio. Às vezes tem gente que quebra porque está sem sistema aí. Há um mês a gente ouve casos aí de empresas que ficam sem sistema. Às vezes tá numa cloud, sei lá, e perde tudo. Às vezes não hospedou no lugar certo, ficou sem infraestrutura. Então, às vezes a empresa quebra pela falta de infraestrutura. E é isso, assim, gostaria de agradecer demais o convite. A Consórcio é sempre parceira com a Cisco, então assim, a gente só tem a agradecer, porque essa parceria, como a gente tem com nossos clientes, a gente tem com vocês, de poder abraçar essa aí e seguir junto com a gente essa jornada que não é fácil.
Agradecer a Scansors que fez esse convite pra gente. Estamos estreando novo ambiente, novo estúdio. Tô me sentindo muito até obrigado. importante. É um assunto bem amplo, né? A gente falou só de Porto, mas tem muita coisa para se falar. A gente está à disposição. Você que está nos ouvindo, ó, liga para a W2N, entra no site, manda mensagem. A gente vai lá na sua empresa, verifica o ambiente e fornece a melhor solução, tá bom? Estamos à disposição. Tomé tá aqui, ó, nosso arquiteto de soluções, cara especialista aí em Cisco, quase 20 anos aí de... Mas o importante é ele que viabiliza o negócio. É ele que viabiliza. Quase 20 anos aí de atuação, né, no mercado, e a gente tem 10 anos de experiência no mercado da W2N. E, ó, parceiro Cisco, ó. Parceiro Cisco. Ó, Cisco Partner. Obrigado, viu, Alberto, pela oportunidade de estar aqui também. E vamos que vamos. Obrigado. Tamo junto aí. Obrigado, Edu. Obrigado, Tomé. Que papo legal que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado e convidadíssimo para voltarem quando quiserem. Tá certo. Obrigado. E o nosso Scancast de hoje vai ficando por aqui, viu só? Agora você sabe tudo como funciona por dentro de um porto marítimo. Você que tinha essa curiosidade de logística, agora você já sabe tudo. Trouxemos aqui 2 especialistas que explicaram, você sabe como funciona a rede de um porto. E você sabe, né? Curtiu o nosso programa? Ó, derrapei aqui no final. Curtiram o nosso programa? Curte, compartilha, manda para aquele seu colega que você pensou nele e fala, putz, tal pessoa ia gostar de assistir isso aqui. Então você compartilha e volta, porque você sabe que a qualquer momento a gente está de volta com mais um Scancast cheio de novidade, falando sobre carreira e tecnologia para vocês. Muito obrigado, sou Alberto Viçoso e até a próxima.